Galerinha, nós temos aqui um exercício em que nós temos 4 itens, cada um deles com uma equação, e cada uma dessas equações representa uma circunferência. O nosso objetivo aqui é identificar, por meio da análise da equação, qual é o centro e qual é o raio de cada uma das circunferências. Mas notem aqui que nós temos as equações no modo reduzido, que é aquele modo assim, ó, que dá graças a Deus que é a parte mais fácil. Se aparecer no modo reduzido é a melhor coisa que tem, porque nós não temos muita coisa a fazer. Basta analisarmos ali a estrutura da nossa equação. E para nós começarmos aqui, eu vou reescrever, eu colocar aqui qual é a definição da equação reduzida de uma circunferência, para que nós possamos observar e fazer uma comparação entre elas, para identificar o x do centro, o y do centro e o raio. Então, para começar aqui, eu vou colocar que a equação é sempre dada por x menos o x do centro, elevado ao quadrado, mais o y menos o y do centro, elevado ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, essa aqui é a forma geral da nossa equação reduzida. E aí nós vamos fazer uma comparação em cada um dos itens. Se nós olharmos no item A, o que nós precisamos tomar muito cuidado aqui, que quando nós temos a equação reduzida, o x do centro está sempre com um sinal, tanto o x do centro quanto o y do centro, aqui aparece o sinal contrário do que de fato é. Então nós temos que olhar o seguinte, se aparece negativo na equação, ele é positivo. E se aparece positivo, ele é negativo, por conta do menos da estrutura da nossa equação reduzida. Então para começar aqui no item A, notem que nós temos x menos 2. O x menos, esse menos já é da forma. Então, o que eu preciso analisar? Que aqui o x do centro é igual a 2. Nós podemos analisar ali no y menos 1, ali o menos já é da fórmula. E aí nós temos que o y do centro vai ser o próprio 1. E para descobrir o raio, nós vamos ter ali que vai ser a raiz do 16, porque o 16 é o raio elevado ao quadrado, portanto, o raio vai ser a raiz de 16. Então, ali nós temos no item A como resposta o centro, que é o ponto de coordenadas 2 e 1. E, além disso, nós temos o raio 4, tem que tirar a raiz. E nós vamos fazer isso para cada um dos casos. Vamos agora olhar para o item B. No item B, nós temos aqui um sinal de mais com o x do centro. Na forma original, nós temos um menos. Para se tornar um mais, quer dizer que o x do centro deveria ter um menos também. Então, para isso, eu vou dizer aqui ó, que o x do centro, neste caso, vai ser menos 5. Da mesma forma que o y do centro, por nós termos um mais ali, o menos do x do centro com o menos da fórmula tornou esse mais. E aí nós temos aí o y do centro como menos 2. O raio vai ser a raiz do número que aparece ali à direita e nós temos raiz de 1. Então, para completar aqui, eu vou colocar no item B, nós temos o centro coordenadas menos 5 e menos 2. E além disso, nós temos que o raio vai ser a raiz de 1, que é 1. Penúltimo caso, x ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 4. Ali na parte do x, a gente não tem nenhum número envolvido dentro de parênteses. Observe que não tem nenhum outro x perdido, está totalmente concentrado ali. Então, essa parte do x ao quadrado, eu posso pensar que nada mais é do que x menos 0 ao quadrado. E aí me permite dizer que o x do centro, aqui, vai ser o 0. Agora, olhando para o y mais 1, pelo fato de ser mais 1, tem que ser o menos da fórmula com o menos do y do centro. E aí nós temos que o y do centro vai ser menos 1. O raio vai ser a raiz do número que aparece à direita, que é 4. Então vamos concluir aqui no item C. Nós temos centro 0 e menos 1. E agora o raio vai ser a raiz de 4, que é 2. E para nós finalizarmos aqui, nós vamos olhar para a última equação. Já aparece o menos aqui da fórmula, então o x do centro é 6. A mesma coisa vai acontecer aqui no item anterior, para agora para o caso do y. O y ao quadrado nada mais é do que y menos 0 ao quadrado. Então eu posso dizer que o y do centro é 0. Agora para o raio eu preciso extrair a raiz do que aparece lá fora. Não tem raiz exata de 3, nós vamos representar como raiz de 3. E aí nós temos então D, o centro 6 e 0 e o raio raiz de 3, e assim a gente termina esse exercício.